Boa noite para você. Acompanhe agora as principais notícias do estado. Adolescentes no crime. Trio participa de tentativa de assalto em bairro nobre da capital. Moradores apavorados. Famílias serão retiradas dos prédios próximos ao viaduto. Saudade marca reencontro de irmãos que não se viam há 15 anos. E também tudo sobre a decisão da Recopa. Ronaldinho é confirmado e quer fazer a história com o título. E no adversário do Atlético, o clima é de mistério. Confira a partir de agora. Estão foragidos os 2 suspeitos de participação em uma tentativa de assalto a uma casa no bairro Belvedere. 3 adolescentes do grupo estão apreendidos. As vítimas que preferem não mostrar o rosto estavam assustadas. Já chegaram com a arma apontando para mim, sabe? Quando você fez portão, maior desespero, né? A proprietária da casa conta que não morava mais no local, estava lá apenas para limpar. Perguntaram pelo cofre, pegaram minha bolsa e pegaram a carteira com os documentos e meu celular. A tentativa de assalto aconteceu por volta de 9 horas da manhã. Segundo a polícia militar, eram 5 bandidos. Um vizinho percebeu a movimentação e chamou a polícia. A equipe surpreendeu os 3 indivíduos, tentando roubar a residência. Foi feita a prisão deles e a apreensão dos 2 menores, E, entretanto, 2 comparsas conseguiram fugir, que estavam na cobertura. Os menores foram encaminhados para a CIA, no Barro Preto. Com eles, os policiais encontraram 4 celulares e uma arma de brinquedo. Esses indivíduos presos são do Morro das Pedras, Então há a possibilidade que os outros 2 que fugiram também sejam, Já que a identificação deles via serviço de inteligência da PM, as buscas no local continuam para ver se localizamos esses indivíduos e fazemos a prisão deles ainda durante o flagrante. Quase 200 famílias serão retiradas dos prédios próximos ao viaduto da Avenida Pedro I, que desabou há 20 dias. Moradores com faixas, cartazes e um alto-falante. Esta foi a forma encontrada para chamar a atenção para quem vive nos prédios próximos ao viaduto Batalha dos Guararapes, na região da Pampulha. Desde a tarde desta terça-feira, quando a empresa responsável pela obra admitiu a possibilidade de desabamento da alça norte, que continua erguida, o medo e a insegurança ficaram ainda maiores. Tranquilidade nenhuma. Eu não dormi de ontem para hoje, eu não consegui dormir. Tenho medo, sim. Muito medo, porque se aquele viaduto cair, vai cair assim na minha porta. Qualquer barulho que faz, a gente acha que está desabando o viaduto. A Defesa Civil decidiu que vai retirar as 186 famílias que vivem nos prédios próximos ao viaduto. As pessoas vão ser levadas para hotéis ou, se preferirem, podem ir para casas de parentes. O coordenador da Defesa Civil de Belo Horizonte conversou com parte das famílias e deu início ao cadastramento. Uma escola que fica próxima ao viaduto teve as atividades suspensas. Segundo o órgão, não há urgência para a retirada das pessoas, já que para a Defesa Civil não existe risco de queda da estrutura. Se fosse um caso grave, a Defesa Civil não estaria fazendo essas coisas com tranquilidade. Não há motivo para pânico. Então as famílias vão ser retiradas só por uma questão subjetiva? Claro, é importante, o prejuízo social, psicológico é muito importante para a Defesa Civil também. No entanto, o calculista contratado pela empresa responsável pela obra apontou falhas graves no projeto e recomendou a demolição da alça norte. Ele é um bloco flexível e teria que ser calculado não como bloco, mas como viga. Isso é um termo técnico de engenharia, ele calculou como bloco uma coisa que tem que ser calculada como viga. E armou de forma insuficiente. Tinha na direção principal do bloco 1/10 da ferragem necessária para que o bloco suportasse as cargas que ele seria submetido. Então, eu acho até que foi um milagre a obra não ter caído antes. A alça norte foi escorada após o acidente. Depois do laudo da construtora, a prefeitura determinou a demolição do que resta do viaduto. O mais correto para a segurança da comunidade, inclusive subjetiva,
é que haja demolição. Mas vão ser utilizadas técnicas e tecnologias que permitem o máximo de segurança da operação. Ao saber da decisão pela imprensa, esta representante dos moradores cobrou mais transparência. Ninguém sabe ainda ao certo, porque, eu repito, ninguém informou nada aos moradores. Foi formada uma comissão e essa comissão tem que ser respeitada. A alça sul do viaduto desabou no dia 3 de julho. Uma câmera de segurança registrou o momento da queda da estrutura. 2 pessoas morreram e outras 23 ficaram feridas. Em nota, a Consol Engenheiros Consultores contesta a declaração da construtora Covan de que a causa do acidente tenha sido falha de concepção do projeto. A empresa afirma que é autora do projeto, mas que não acompanhou a execução das obras. Já a Prefeitura informou que após a queda tomou todas as medidas necessárias para monitorar a situação da alça norte do viaduto. E as famílias já estão sendo cadastradas. Mais detalhes ao vivo com o repórter Jax Leal. Boa noite, Jax. Olá, Monique. Boa noite a você, boa noite a todos. Entre assistentes sociais da Regional Norte e também profissionais técnicos da Defesa Civil, 40 profissionais trabalharam no cadastramento dessas famílias, que teve início agora no início da tarde, foi concluído agora há pouco à noite. O número de famílias cadastradas não foi informado pela Defesa Civil, mas o que se sabe, segundo o coordenador da Defesa Civil aqui em Belo Horizonte, Coronel Alexandre Lucas, é que será dada prioridade às famílias que tenham pessoas idosas e também crianças em idade escolar. Após esse cadastramento, como a gente viu na reportagem do André Salles, essas famílias então serão encaminhadas ou para hotéis ou também para casa de parentes, trabalho que está sendo monitorado aí pela Covan, responsável pela obra. No mais, aqui, além do cadastramento das famílias, o dia foi de bastante trabalho de demolição do restante do viaduto Guararapes, que seria então a parte fora, a área preservada, e também desse cadastramento realizado. Uma última informação de que o Coronel Lucas garantiu que o monitoramento topográfico continua sendo realizado aqui na alça norte, que, segundo a informação, corre o risco de desabar. Voltamos com você, Monique. Obrigada, Jax. Bom trabalho. 2 pessoas ficaram feridas no acidente envolvendo um ônibus e um carro no bairro Santo Agostinho. O carro com placas da cidade de Itabira ficou completamente destruído. O poste de sinalização foi arrancado com a força do impacto. A frente do ônibus teve o para-brisa quebrado e parte do para-choque dianteiro danificado. O acidente foi no cruzamento das avenidas Amazonas com contorno aqui no bairro Santo Agostinho, na região centro-sul de Belo Horizonte. O ônibus descia a avenida quando foi surpreendido pelo carro, que fazia um retorno proibido aqui neste local. O automóvel foi parar bem naquele local e o ônibus a uns 50 metros à frente. O automóvel era dirigido por Bruno César Bittencourt Dias, de 28 anos, que ficou desacordado dentro do veículo. Neste vídeo feito por um cinegrafista amador, mostra o trabalho da equipe do SAMU na remoção das vítimas. A namorada do motorista sofreu algumas escoriações e foi levada também para o hospital. O motorista do ônibus disse que o sinal estava aberto para ele e que estava a 50 km por hora e não deu tempo nem de frear. Aí eu estava descendo, o pessoal parado lá, quem vem da contorno, simplesmente ele subiu aqui e foi virar ali a contorno sentido Bar Preto, uma conversão. Aí não deu tempo para parar, eu estava 50 por hora. Ele teria feito uma conversão proibida? Proibida, virou à esquerda sentido a contorno aqui, e eu descendo sentido bairro. Praticamente... Mas não peguei ele de cheio, ele rodou e bateu aí. A polícia irá verificar se o motorista teria feito uso de bebida alcoólica. Assim que olhamos os dados aqui no local, direcionaremos até o João 23 para pegar a versão caso o motorista já volte à consciência e ver a situação dele com relação à alcoolemia também, verificaremos esse detalhe e tomaremos as providências que forem necessárias lá no local. Os 2 feridos já receberam alta do hospital. E veja a seguir um raio-x dos crimes em Minas e na capital. E ainda, futebol, a expectativa para a final da Recopa. Os detalhes daqui a pouquinho. Agora são 6h58. Eu volto já. Jornal Band Minas.